Primeiro nós vamos fazer a relação desempenho e resultado. O resultado foi ruim, mas foi ruim porque o Flamengo ganhou. Né? A gente não pode transformar numa tragédia e empatar um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, onde o próprio Flamengo há 10 dias perdeu. Né? Então não é uma tragédia. Claro que a aproximação do Flamengo preocupa. O Flamengo ganhou o seu jogo. É uma preocupação, não deixa de ser uma preocupação. Agora, desempenho do Internacional. Isso nós não podemos deixar de lado o que aconteceu ontem. Primeiro assim, o Abel erra. O treinador do Internacional, tão elogiado por todos nós, erra. E errou ontem. Ele colocou o Marcos Guilherme. É um mistério entender por que Marcos Guilherme continua recebendo tantas oportunidades. Por que o Marcos Guilherme, que nunca dá uma resposta positiva, continua recebendo tantas oportunidades. O Caio Vidal entra no final do jogo e em 40 segundos o Caio Vidal fez mais do que o Marcos Guilherme em 40 jogos. Então, Abel, joga o Marcos Guilherme. O Inter joga o Caio Vidal e tira o Marcos Guilherme. O Inter ontem teve uma ação defensiva muito boa, tanto que os melhores jogadores do Inter na partida foram todos do sistema defensivo e muito fraca do meio para frente. Acho também que faltou vontade de ganhar. Não digo vontade dos jogadores, faltou estrategicamente uma postura que fizesse o Internacional ser mais vertical no jogo. O Inter poderia ter chegado mais. Fica um gostinho amargo de ver a aproximação do Flamengo, mas de desesperador não tem absolutamente nada, absolutamente nada. O Internacional tem total condição, já na próxima rodada, porque o Flamengo tem um jogo difícil e o Inter talvez nem tanto, de o Inter recuperar essa vantagem. Não tem nada de errado. O problema é que o Inter vinha de 9 vitórias consecutivas e o torcedor não estava mais acostumado com o empate. Eu tenho colegas aqui na bancada que conhecem o empate. Nós não conhecíamos tão bem o empate assim, então há uma certa frustração nesse momento. Bom, eu concordo com a situação do Marcos Guilherme. O Abel, na sua entrevista coletiva, disse que foi uma questão estratégica e que ele deu certo por ali, mas eu insisto que eu já vinha dizendo ontem. Eu não entendo por que modificar um time que estava dando tão certo. Mas o Abel tem crédito, e muito crédito. E estou contigo, Baldasso. Não dá para vencer todas. Não acho que é desesperador. Não acho que a vantagem do Inter é insignificante. E eu tenho que ser coerente. Eu me cobro muito por isso e não faço nenhuma vergonha em que, às vezes, tu analisa as coisas muito parecidas de maneira diferente, mas lembra quando eu dizia, olha, o São Paulo ainda tem 2 pontos, eu dizia, 2 pontos é uma distância significativa, e 2 pontos eu tenho que manter a coerência, ainda é uma distância muito boa, porque ontem começou a chover, por exemplo, nas redes sociais, de uma galera dizendo o seguinte, agora o Flamengo só depende de si. Um telespectador nosso, inclusive, que viu o vídeo no canal do YouTube do Meneghetti, o Meneghetti disse, o Flamengo só depende de si. Eu falei, sim, o Inter também. Cara, se o Inter perder esse campeonato, a responsabilidade é dele. Vocês ficaram 15 minutos nesse programa falando, a diferença é aquele lance ali. Qual? O Inter jogou o que jogou nos últimos jogos. E o lance, a única coisa é que o árbitro não deu o pênalti que deveria ter dado. Cara, mas César, pelo amor de Deus, tem que ter vergonha de dizer um negócio desse, cara. Para com isso. O Internacional ganha 9 jogos seguidos e tu continua achando que o Internacional venceu porque teve pênalti a favor. Os dois últimos jogos do Inter, jogos do Inter, o Inter não jogou tanto assim. O Inter fez, por exemplo, contra o Bragantino, naquele lance que não bateu na mão. Não bateu na mão, cara? E ontem o Inter poderia ter vencido o jogo se ele tivesse dado pênalti. É constrangedor o que tu tá fazendo, cara. É constrangedor o Internacional. Os pênaltis que aconteceram a favor do Internacional aconteceram. Tu daria o de ontem? E outra, ninguém ganha. Tu daria o de ontem? Não foi. O de ontem não foi. Não foi? Não foi. Quando não é, não é. É que eu não posso ser seletivo. Quando não é. Ontem não foi. Pra mim assim, ó, eu tenho uma grande dúvida, tá? A única no certeza primeiro momento que eu tenho não foi é que se é na área do Grêmio é pênalti. Fala, JB, pode falar. Não, fala, corneta, vale a pena. Pode falar, cara feio não gosta. Hã? Vai, continua. Vai, não, termina. Não tem nada pra falar. O César ficou bravo que se fosse na área do Grêmio, segundo ele, era pênalti. Mas a única dúvida que eu tenho do lance é o seguinte, o cara tá chutando e aí, realmente, ele não tem como chutar com as pernas para trás, com as mãos para trás. Mas aí ele dá uma ampliadinha, assim, que ali eu fiquei meio assim, mas eu também não marcaria. Cara, eu vou dizer uma coisa, sabe o que me preocupa ali? Eu acho que teve uma falta no Caio Vidal antes disso, na meia-lua da grande área, que ele não deu. Mas eu não vou reclamar da arbitragem, e o Bagé aqui pode confirmar isso. Eu não vou reclamar da arbitragem, porque eu acho que saiu barato para o Moisés em determinado momento da partida, e se fosse um árbitro que estivesse a fim de prejudicar o Inter, o Yuri Alberto teria sido expulso. Né? Então, hoje eu não tenho nada para falar. Ali eu fiquei também nessa dúvida do Yuri Alberto. Não sei, mas se o cara quiser ferrar, ele ferra. Eu não acho que o Yuri foi de propósito, mas eu acho que ele correu um risco desnecessário. Mas sem intenção tu também vai expulso. Não, é óbvio. O que eu considero é o seguinte, eu não entro nessa, Baldasso, porque eu não considero que ninguém quer prejudicar ninguém.
Eu acredito que a arbitragem erra por falta de estrutura, por erro do próprio árbitro, que por vezes é fraco. Esse árbitro realmente captou o jogo do Inter, para mim, é um dos piores árbitros que tem no futebol brasileiro. Então, tem vários... Eu não entro nessa de que existe um complô para que o Inter ganhe ou para que o Grêmio perca. Eu, sinceramente, não entro nessa. A gente até brinca nas redes sociais por vezes, mas muito mais na questão irônica. O Baldasso pega um ponto. Se eu fosse tão habilidoso quanto o Baldasso para comunicar, eu estaria milionário assim como ele está. O Baldasso é brilhante nas colocações. Pode até discordar dos assuntos que ele aborda, mas ele é brilhante para expor esse assunto. O Baldasso pega habilidosamente e diz o seguinte: não, porque nós temos que elogiar o sistema defensivo do Inter. O sistema defensivo do Inter está sendo elogiado porque o Inter jogou menos que o Atlético Paranaense. Para mim, o que preocupa mais, eu concordo com você, tem 2 pontos à frente. Não, mas o Flamengo depende só dele. Sim, mas o Flamengo depende dele ganhando do Inter. Então, se o Inter não perder para o Flamengo e continuar todo mundo ganhando, mesmo que empate o jogo com o Flamengo, o Inter fecha o campeonato campeão com um ponto à frente. Isso é uma questão matemática. O que eu estou pegando é que nos últimos 2 jogos do Internacional, contra o Bragantino e ontem contra o Atlético Paranaense, o Inter não foi melhor com o adversário, pelo menos na minha opinião. Ontem, de novo, o Lomba salvou, a bola explodiu na trave, a velocidade de transição que a gente estava elogiando do Inter aconteceu muito mais por parte do Atlético Paranaense. Eu concordo. Num campeonato tão apertado, 2 pontos é sim uma grande diferença. Até porque o Flamengo, até chegar no Internacional, ele tem que ganhar outros jogos, para que ele continue com essa pecha de poder inverter. Eu só quero mostrar... Difíceis, mas claro, para todo mundo, mas é isso que eu estou dizendo. Só que eu só quero mostrar, a gente vê às vezes com imagens a representatividade de determinados comunicadores. O Baldasso ele era irritante até para chegar aqui. Hoje ele já chegou com um pouco mais de tranquilidade. Ô Paulinho, tem como a gente mostrar aí a foto que eu fiz do Baldasso ontem, logo depois do jogo, na live dele? Já não é uma cara de felicidade. É isso que me preocupa. Serenidade, eu tô tranquilo.